E aí? Boa noite, pessoal! Olá, players! Vou colocar aqui o tema da nossa live enquanto o pessoal tá entrando, tá bom? Game terapia. Aí, fixei o tema. Olá, gente! Tudo bom? O pessoal tá entrando agora. Então, Bárbara! Oh, linda! Tudo bom, gente? É isso aí. Hoje é dia de live 2020. É, teremos a presença de um fisioterapeuta muito querido, né? Pela nossa equipe da Game Terapia Brasil, por todos nós da Game Terapia Brasil e pelos alunos da UFBA, né? Um colega muito querido mesmo, né? É o professor Daniel Domingues, especialista nessa área da geriatria, então a gente não poderia deixar de convidá-lo para estar falando disso aqui. Então já fixei o tema aí, tá bom, gente, da live de hoje, Game Terapia e Fisioterapia Geriátrica. Então, quem tá entrando aí agora, já pode compartilhar, tá bom? Tem um aviãozinho aqui embaixo. Vocês podem clicar nesse aviãozinho e compartilhar para as pessoas que vocês acham que pode ter interesse nesse tema, ok? Então já clica aí nesse aviãozinho e pode compartilhar a live de hoje, tá certo? Então é um tema que as pessoas perguntam muito, né? Game terapia no idoso, a aceitabilidade é boa? Como é que o idoso lida com essas novas tecnologias, né, dentro da fisioterapia? Então são algumas perguntas que a gente recebe e a gente vai contar hoje com o professor Daniel Domingues para ajudar a responder cada uma delas, tá bom? Então, deixa eu cumprimentar todo mundo de novo, aquele cumprimento famoso da Game Terapia Brasil. Olá, players! Prontos para jogar, né? Prontos para jogar hoje. Então, nossa live 2020, pontualmente começando às 20h20. Tem ainda um recadinho para dar para vocês, né? A gente vai ter o simpósio Sim Game, tá bom? No domingo agora. Vai contar com a presença de fisioterapeutas aqui de Salvador e do Rio de Janeiro, tá? Então, somos 4 palestrantes. Eu, professora Adriana Saraiva, a Érica Valentim e o Luiz Felipe, que também é da área de geriatria, né? E vai estar falando sobre esse tema lá no nosso simpósio. E as inscrições ainda estão abertas, tá bom? Então, quem quiser prestigiar o evento, pode ir lá conferir que vai ser muito bom, tá? De ponta mesmo, tá? Alto nível, tá bom? E o professor Daniel Domingues vem falar de geriatria com a gente aqui, né? Videogame e geriatria. O professor Daniel Domingues, ele é fisioterapeuta, né? Deixa eu apresentar ele. Ele é graduado pela Universidade de La Coruña, mestre em neuroreabilitação pela Universidade Autônoma de Barcelona. Ele é doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal da Bahia, né? Professor e pesquisador, tá? Do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal. Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade Federal da Bahia. Então, vou convidar o professor Daniel Domingues para participar dessa live. Ele entra. E o pessoal que tiver alguma pergunta, tá, gente? Pode fazer uma pergunta, quiser deixar já alguma pergunta, quiser deixar algum comentário, pode fazer, tá bom? Oi, Dan! Oi, oi! Tudo certo? Tá bem Boa aí no noite! Rio? Boa noite, querido. Tá me ouvindo Tudo bem? bom? Tô ouvindo ótimo. Tá? Tá todo mundo vendo, ouvindo a gente bem? Pessoal, dá um joinha pra gente começar o nosso Deu uma bate-papo. travada logo no início, mas eu acho que foi na hora que você me chamou. Mas Às agora vezes ele dá uma agora tá de boa. travadinha. Dá uma travadinha. Tá um pouquinho também chovendo, parece que minhas lives gostam de chover. No dia que eu tenho live, chove em Salvador. E aí acontece isso. Ô, Dan, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente, tá? Na Game Terapia Brasil. Você que é um pesquisador também na área, uma pessoa Uhum. que estuda muito, né? E tá sempre publicando, escrevendo alguma coisa. Então é um motivo de muito orgulho, né? Ter você aqui. Fora que você foi um aluno querido, né? Foi um aluno querido, muito inteligente, sempre foi muitíssimo inteligente. Então, é um motivo de muito orgulho mesmo recebê-lo aqui, tá? Quero antes agradecer por você ter aceitado o convite, tá bom?
Imagina, o prazer é meu e assim, o prazer estar participando aqui. Já queria dizer que é um prazerzaço. Eu não ia contar que você foi professora não, né? Porque a gente olhando assim nem parece. Mas você é novinho, todo mundo vai ver que eu sou jovem ainda. Então, assim, foi um prazer estar participando. Eu pesquisei já bastante sobre os games e, assim, é um prazer. Também queria parabenizar vocês pelo evento que vocês estão proporcionando aí, o simpósio. Ah, valeu, obrigada. Vai ser, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e assim, é sempre um prazer estar junto de você e estar aqui também, e estar aqui também é um prazer. Prazer enorme. A gente que agradece. Eu queria que você contasse um pouquinho assim, como a geriatria apareceu na sua vida e como o videogame entrou nesse caminho. Não, olha só, eu vou primeiro dizer como o videogame entrou na minha vida. Você vai achar super curioso, acho que eu nunca te contei isso. Eu tô contando. Eu nunca te contei. Olha só. Você sabe que eu, como você falou, você me apresentou, né? Para quem não sabe, eu fiz a minha graduação. Embora tenha sido aluno de Karen, eu fiz aqui um ano e meio, eu acho. Não chegou a 2 anos, depois eu me transferi e acabei finalizando o meu curso de graduação na Universidade de La Coruña, na Espanha. Na verdade, foram que, uns 9 anos, mais ou menos, que eu morei lá, porque logo depois eu fiz o meu mestrado, comecei a trabalhar lá. E quando eu voltei em 2011 aqui para o Brasil. Quando eu voltei, os meus colegas de trabalho, eu trabalhei durante quase 5 anos no Hospital de Terraça. Lá era periferia de Barcelona. Então, quando eu voltei para aqui para o Brasil em 2011, você não sabe o que eles me presentearam. O que foi? Eles me presentearam uma Nintendo Wii. É mesmo? Nunca soube disso, Dan. Eles me presentearam a Nintendo Wii e um professor que o médico lá tem uma figura chamada médico reabilitador, né? Inclusive o médico reabilitador do Hospital de Terraça, uma pessoa fantástica, assim, para mim uma referência. O nome dele é Dr. Ángel Sánchez. E ele, além de ter participado, fizeram uma comemoração, entregaram esse presente para mim. Além de ter participado, ele me presenteou 2 livros. Um livro de metodologia e um livro de estatística. Olha que coisa. Então eu recebi o Nintendo Wii com o livro de metodologia científica e o livro de estatística, ou seja, pesquise! Completamente, né? Então, bom, quando eu vim para cá, primeiro contato que eu tive com pesquisa foi no doutorado de Nildo, que é nosso colega lá da UFBA, e ele pesquisou os efeitos do Nintendo Wii em pacientes com acidente vascular cerebral. Então, foi a primeira oportunidade de pesquisa, foi em 2011, né? Então, esse foi o primeiro contato de pesquisa, o primeiro contato com o jogo, né? O primeiro contato utilizando o Nintendo Wii com objetivo terapêutico, né? Sim. E eu de fato participei da coleta, então eu tratei muitos pacientes, né? Então é interessante como a gente tenta adaptar, e sempre é possível adaptar o jogo àquelas características das manifestações clínicas da doença. Então eu pensava no início, poxa, como é que eu vou conseguir se o paciente for não hemiplégico, né, que eram pacientes mais subagudos crônicos, mas com uma hemiparesia e que não tem os movimentos, o Nintendo Wii tem um controle, né? É verdade. Então a gente adaptava colocando um velcro e a gente conseguia fazer, e o paciente, e era massa. Era massa. Então a terapia e o estudo mostrou assim, que de fato a utilização como recurso terapêutico do Nintendo Wii, ele conseguiu ter efeitos similares ao da fisioterapia convencional. Né? Foi um ensaio clínico aí com 3... É a direção da maioria das pesquisas, né? Vem mostrando que é uma forma mesmo de cinesioterapia. Exato. A diferença é que é interessante que o Nintendo Wii acontecia em uma sala, né? Uma sala pequena. E a fisioterapia convencional você usava o ginásio, você usava o corredor. Eu fiquei nos 2 grupos, né? Tinha dias que eu tratava um grupo, outro dia que eu tratava outro. Então, se misturava.
E a diferença é essa, né? Que eu falava assim, poxa, quer dizer, sei lá quantos metros tinham, devia ter uns 8 metros quadrados, eu consegui fazer uma terapia que teve o mesmo efeito nos pacientes com acidente vascular cerebral, em comparação com a terapia que eu tive que usar vários recursos terapêuticos e um ambiente muito maior, né? Essa questão é uma das primeiras questões que eu acho importante. Muitos pacientes eram idosos, não todos. Então, a gente está falando mais de neurologia, mas foi o primeiro contato que eu tive com o jogo, pesquisa e tratamento, né? Mas com tratamento você nunca tinha atendido antes? Nunca tinha ganhado um I? Mesmo tendo ganhado o I. Foi logo quando eu cheguei aqui no Brasil. E assim, eu nunca tinha jogado o Nintendo Wii. Nunca tinha jogado nenhum tipo de jogo com realidade virtual. Então, foi o meu primeiro contato como player, né? Como jogador, enfim. Mas, então, esse foi o meu primeiro contato. Depois que eu entrei na UFBA, né, que a gente tem uma melhor qualidade, né, é uma universidade pública, ela hoje, a gente sabe que incentiva de fato a pesquisa, né? Então, e eu como sou meio doido, e eu tenho os alunos também meio doido, né? Os meus orientandos meio doidos. Eu digo assim porque foi na primeira turma, né, que eu peguei de fisioterapia, que falou assim, vieram 2 alunas, Jaqueline e Michele. E falaram, poxa, professor, a gente queria fazer um ensaio clínico, queria utilizar o Nintendo Wii e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, é TCC de graduação. Vocês querem fazer ensaio clínico? Vocês são malucas? Aí eu falei assim, ó, eu tenho o Nintendo Wii que eu ganhei. Eu ganhei o Nintendo Wii e eu tenho em casa. E se vocês quiserem, a gente pode embarcar nessa. Enfim, a clínica escola de fisioterapia estava acabando de... Estava tudo começando, né? Tudo começando. Quase não tinha quase nenhuma infraestrutura, né? A gente pegou uma televisão, pegou o Nintendo Wii e falou assim, não, vamos instaurar e vamos fazer. Agora, minha área é geriatria, minha área é saúde do idoso, né? Você também, Milena, você é meia doida. O pessoal tá dizendo aí, ó, o pessoal tá reclamando. Meio doido, todo mundo doido. Então, aí eu falei assim, vamos lá, vamos embarcar. E aí eu cheguei e aí pronto, a gente criou 2 grupos, eu queria saber, o objetivo do trabalho era justamente comparar o jogar Nintendo Wii, né, o Nintendo Wii como um recurso terapêutico, comparar com a bicicleta estacionária, que é um dos exercícios aeróbicos, né, mais recomendados aí, que já existe uma evidência muito forte de que de fato é importante como exercício para essa população, né? Mas assim, Karen, é bem, como é que eu posso dizer? Eu sou muito crítico comigo mesmo, né? Então eu fico pensando, hoje a gente já faz pesquisa, eu gosto muito da questão da área clínica e do ensaio clínico. Então, assim, eu fico pensando, poxa, a gente, normalmente, quem participa dessas pesquisas, né, de paciente idoso, que tem como população a população idosa, normalmente, um dos critérios de inclusão é que seja sedentário. Esse é o primeiro. Pois é. Então, você já coloca o idoso sedentário. Você cria um protocolo de tratamento para esses indivíduos. Então, você vai pautar, você como fisioterapeuta tem conhecimento, você vai pautar uma frequência, uma intensidade, né, uma duração, um treino, para que ele, de fato, melhore força muscular de membros inferiores, melhore a aptidão cardiorrespiratória, enfim. Então, assim, se você montar um protocolo de exercício físico, talvez independente da modalidade, né, obviamente você vai ter que buscar uma modalidade que já é segura, é muito difícil que esse paciente não melhore. É muito difícil que você não melhore o teste de caminhada de 6 minutos, é muito difícil que esse paciente não consiga melhorar a força de membros inferiores, um teste de levantar e sentar, tá? Então, assim, é muito difícil, porque, de fato, se ele é sedentário, você coloca, treina aquele indivíduo, mas a questão não é essa. A questão principal não é isso. Porque você vai ter ali, você tem um mínimo de 8 semanas, né, no mínimo,
Em 8 semanas você já consegue mudança significativa para as escalas de avaliação mais usadas em paciente idoso. Se o indivíduo for sedentário, eu te garanto, e obviamente se o protocolo for bem feito, eu te garanto que E se a seleção for bem feita? Exatamente. Então eu te garanto que esses pacientes, esses participantes, eles vão melhorar. O mais importante não é isso. O mais importante é, depois que acaba, esse paciente, esse indivíduo, esse idoso, ele continua a fazer exercício físico, porque assim, você fez durante 8 semanas, você vai conseguir o objetivo. Tá? Mas o importante não é isso, porque se você parar, depois de algumas semanas, você vai perder tudo de novo. Sim. Então, o principal é que esse meu participante, esse idoso que participou da minha pesquisa, continue fazendo exercício físico. Não adianta você participar de um ensaio clínico, ficar 8 semanas, ficar 12 semanas, né? E depois você não fazer mais nada, porque existem os efeitos, né, as alterações provocadas pelo processo de envelhecimento que estão aí. Eu estou envelhecendo, embora a gente não pareça tanto. Não pareça. Né? Tantos anos se passaram, mas todos nós estamos envelhecendo. Né? Então, assim, nós temos que criar estratégias para que esse indivíduo esteja estimulado a fazer exercício para o resto da vida. Então ele precisa fazer exercício pro resto da vida. Para aí, Dan. Desculpe, entre a Adriana Saraiva. 1, 2, 3. Parabéns pra você. Agora ela tá ouvindo. Ô, Adri, parabéns. É seu aniversário hoje. Desculpe, Dan, te interromper, mas tinha que dar os parabéns. Parabéns, Adri. Você não pediu bolo a delivery, não, né? Pelo amor de Deus. Não. Aí, o bolo dela aí, ó. Ai, Dan, desculpe, continue, querido. Tranquilo. Então, assim, eu vislumbrei na questão do uso do jogo, né? De qualquer forma, é mais lúdico do que você ficar na bicicleta, olhando, às vezes, para nada, né? Enfim, então, eu vislumbrei na questão dessa modalidade mais lúdica, de uma forma de, talvez, buscar essa aderência tão importante. E o mais importante, pensando na fisioterapia, na atenção à saúde do idoso, entendeu? Uma mudança de atitude também, né? Pensando em mudança de atitude, né? Uma motivação e mudança de atitude para o futuro. Exatamente, exatamente. A questão é que você pode... O exercício não precisa ser chato. A fisioterapia não precisa ser chata. Entendeu? A gente sabe, porque a gente trabalha na questão, na área clínica, né? A gente atende paciente. Então, de fato, aqueles exercícios repetitivos são um saco, né? E como é que você faz para você fazer o tempo todo? Tá? Então, assim, esse ensaio clínico, falando um pouco dos resultados, foi, de fato, o que a gente mostrou que fazer bicicleta estacionária tem os mesmos efeitos no teste de caminhada que avalia a aptidão cardiorrespiratória, ou seja, a capacidade de esforço, tem o mesmo efeito que o Nintendo Wii, que jogar Nintendo Wii. Né? Qual foi o jogo? A gente usou boxe, a gente usou corrida, a gente usou tênis, a gente usou bambolê, a gente usou dança, e a gente usou aquele de cabecear. Você fez um mix aí de jogos de esporte com o jogo do iFit Plus. Foi. A gente pensou assim, inclusive, ia muito à demanda do paciente, né? Então, foi um ensaio clínico com um protocolo, mas um protocolo mais flexível, com o objetivo de que ele estivesse bem, sabe? Que ele estivesse contente fazendo o jogo. Então, aqueles exercícios que talvez o paciente ele não tivesse tão... A gente sempre tentava fazer um mais aeróbico e um mais de equilíbrio, entendeu? A gente sempre tentava fazer assim, às vezes, e normalmente utilizava 2 jogos, talvez no máximo 3 jogos, porque tinha um tempo, né? Tinha que ser 30 minutos de treino. Então, a gente sempre tentava fazer essa adaptação. Explique de novo o protocolo. Eram 30 minutos sequenciais ou tinha algum momento de pausa? Não, a pausa era na hora de trocar. Na hora de trocar e na hora de verificar a pressão. A gente verificava a pressão depois de 15 minutos. Então, o paciente sentava, a gente verificava a pressão e ele continuava. Entendeu?
Tinha alguma preparação antes? Isso, tinha. A gente fazia uns alongamentos, a gente fazia um aquecimento de 5 minutos, muito parecido com o protocolo que a gente fez no nosso doutorado, né? A gente fazia um aquecimento com exercícios calistênicos durante 5 minutos, e depois do treino, no final, a gente verificava a pressão novamente e fazia os exercícios respiratórios, muito parecido com o protocolo. Então, o treino foi esse. Também 3 dias na semana, porque o objetivo era verificar o principal variável, o desfecho primário era o teste de caminhada de 6 minutos. Então, o objetivo era a capacidade cardiorrespiratória, né, a capacidade de esforço desses pacientes. Mas a gente avaliou também o equilíbrio através da escala de Berg e avaliou também o risco de queda com o TUG. Entendeu? Então, nessas 3 variáveis, a gente encontrou diferença significativa após as 8 semanas, mas não encontrou diferença entre a bicicleta e o Nintendo Wii. Então, esse foi o primeiro ensaio clínico em atenção à saúde do idoso que a gente fez lá na faculdade. Inclusive, tenho que te dizer que as minhas melhores publicações foi o jogo, foi o Exergame que me deu. Quer dizer, me deu não, entre aspas, né? Que eu consegui foi com... Que te presenteou. Que me presenteou. Você sempre foi presenteado com videogame, eu já tô vendo. Com certeza. E no doutorado, dentro dessa pesquisa, dessa linha de pesquisa, o que motivou, o que mudou para o doutorado, na sua perspectiva, né, para planejar, né, o ensaio clínico do doutorado? E para a clínica também, para os seus atendimentos, assim, para quando você vê o paciente na orientação dos alunos em disciplina, né, na disciplina de geriatria que você ministra e atende o paciente também junto com os alunos. Então, eu queria saber essas 2 coisinhas. Primeiro, a questão do desafio, né? Eu fiquei pensando, poxa, jogo com idoso, a gente sabe que os idosos de hoje, os idosos que a gente atende na clínica escola, são idosos com uma condição social um pouco mais baixa, talvez não tenha acesso a essa tecnologia. Então, primeiro foi esse medo, né, essa ansiedade. E isso foi super legal. Foi uma experiência que eu tive muito, muito legal, porque eu via aquela vovó que chegava com a florzinha aqui na cabeça. Eu tenho um filme, eu mostro para os meus pacientes, ou para os meus pacientes, para os meus alunos, né? Quando eu tô, normalmente eu falo sobre jogo, quando eu estou falando sobre equilíbrio e queda. Né? Então, a gente tem hoje, com o ensaio clínico que a gente fez, a gente mostrou que de fato a gente consegue reduzir o risco de queda utilizando o jogo. Então, nada mais, é uma ferramenta a mais, né? Então, aquela típica vovó com a florzinha na cabeça, meu Deus, como é que eu vou colocar essa vovó para jogar boxe, né? No Nintendo Wii, e ela virava uma boxeadora, guerreira, sabe? Isso aí. É demais, né? Você vê como eles mergulham, engajam, né, na tarefa, né? Impressionante. Total. Então, aí, com a questão do doutorado, que foi a pergunta que você fez, eu vislumbrei, poxa, no idoso, considerado segundo a síndrome da fragilidade, aquele idoso considerado robusto, beleza, eu já vi que funciona, tá? Já vi que o jogo tem jogo, vai valer a pena, né? Então eu falei assim, por que não estudar no meu doutorado um idoso com uma doença crônica não transmissível? Tá? E aí veio a questão da doença de Parkinson. Eu já tinha uma experiência prévia no doutorado, na pesquisa de doutorado de Nildo, com um acidente vascular cerebral, que também acaba sendo um comprometimento neurológico. Então eu falei assim, vou pensar. E aí foi quando a gente se juntou e aí a gente adorou a ideia, né? Então, a ideia de Parkinson foi justamente essa. Falei assim, poxa, vou colocar um paciente que, além das alterações provocadas pelo processo de envelhecimento, ele tem as manifestações clínicas de uma doença neurodegenerativa, que é o Parkinson. Então, alterações do equilíbrio, né? A questão da rigidez, né? Da bradicinesia, do risco de queda, enfim. Perfeito. Então, daí surgiu essa curiosidade de saber como o jogo poderia quais seriam os efeitos do jogo, né? Nessa população, isso. Então, mas aí foi o mesmo jogo? Não, aí não foi o mesmo jogo. Aí foi o Xbox, né?
o Xbox, porque eu não conhecia assim o Xbox, né? Foi você que me apresentou o Xbox e eu achei interessantíssimo pela questão do tremor do Parkinson. A gente sabe que o tremor do Parkinson é um tremor de repouso, mas tem muitos jogos que você fica meio que parado em um instante e isso, você está com o controle na mão, isso pode prejudicar a captação do movimento. Então, e o fato de você estar falando livre, do Wii, né? O controle do Wii, né? O controle do Wii, exato. Então, o Xbox, como não tem controle, eu acredito que para esse tipo de paciente, idoso com Parkinson, eu acredito que seja mais interessante, né? Então, dá essa sensação de liberdade, talvez para outros não, mas para esses pacientes de forma específica, eu acredito que foi a melhor opção, de fato. E aí foi um estudo, não foi porque a gente fez, mas um estudo belíssimo, né? E rende frutos até hoje. E a gente viu que também com o Xbox a gente pode ter resultados muito bons, né? E a gente ainda vai ter o trabalho dela, gente. O trabalho dela vai ser provavelmente publicado aí. Daqui a gente vai enviar para a revista, tá só amarrando. E provavelmente vocês vão ter resultados interessantes. A gente viu na queda, né? Já pode dizer? Dan, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Eu estou ouvindo você bem picotadinho. Não sei se alguém também está ouvindo picotadinho ou se está ouvindo bem. Então agora pode continuar, que eu acho que agora retomou, porque eu ouvi, depois que eu interferi na sua fala, eu ouvi picotadinho. Veja aí, fala aí de novo. Foi? Não, eu estou dizendo se eu posso dizer alguma coisa do artigo que a gente está... que vai ser mais um produto do nosso estudo lá do Parkinson, do que a gente fez no CREASE. Pode dizer alguma coisa ou não? Não estou me ouvindo mais direito. Eu talvez, não sei se... Você está me ouvindo perfeito. O pessoal tá dizendo que está me ouvindo bem. Hã? O pessoal está dizendo o quê? Eu não estou nem vendo mais o que o pessoal está escrevendo. Que está normal. Que está normal. Que está normal? Então continue. Se tiver ruim, pronto, beleza. Então, gente, como ela não está escutando, então eu vou dizer, tá? Porque eu acho que é interessante aqui. Então, a gente viu que a prevalência de quedas, o número de quedas, depois de 6 meses, diminuiu mais no nosso trabalho no grupo jogo. Então, esse é um dado importante. O único grupo que teve uma diferença significativa... Você já está contando o segredo, né? Já estou contando, você não falou nada. Então, a única diferença o grupo que deu diferença significativa para a prevalência de quedas após 6 meses de follow-up foi o grupo que fez o jogo. Isso chamou bastante a atenção da gente, né? E, de fato, foi o grupo que teve diferença significativa na maioria das variáveis, com relação ao equilíbrio postural, com relação à qualidade de vida, à mobilidade, a própria função executiva também. A gente não viu diferença significativa entre os grupos, tá? Mas os dados estão bem interessantes. Então, provavelmente aí, aguardem que provavelmente seja uma futura publicação com relação a essa questão de idosos com doença de Parkinson. Então, assim, como eu te falei, dentro da sala de aula, normalmente eu abordo alguma coisa com relação ao jogo como uma modalidade a mais de exercício físico para indivíduos idosos com o objetivo de melhorar força muscular, com o objetivo de melhorar a capacidade cardiorrespiratória, com o objetivo de melhorar o equilíbrio. Tá? Outra questão importante que eu também falo sobre o jogo, inclusive a realidade virtual imersiva, é com relação ao tratamento nos casos de vestibulopatias. Tá? Então, por exemplo, é interessante o jogo, você pode utilizar, obviamente, para as hipofunções. Né? Tá? Eu vi aqui que está a Maíra, que eu fiz o curso com ela, inclusive indico muito o curso dela, que ela faz com a Hermínio. Tá? Então, no caso das hipofunções, que a gente tem que estimular de fato, o labirinto, de estimular essa questão com movimentos de cabeça e movimento do corpo, para estimular, de fato, o labirinto e fazer a reabilitação vestibular. Então, acho que o jogo ele tem um recurso bem interessante, né? Porque você
tá? Constantemente Sim. você pode exigir do paciente que faça, abaixe, que levante. Então, isso são movimentos verticais da cabeça, movimentos laterais da cabeça para um lado e para o outro. Isso também acaba estimulando o labirinto. Talvez Sim. você combinar essa questão do jogo e combinar com movimentos angulares da cabeça, interessantes, e usando a realidade virtual imersiva, eu nunca fiz, eu tenho um, poxa, se eu pudesse, aí ó, tá vendo? A gente tem que conversar mais, a gente tem que conversar mais. Eu vi não estudos, mas eu vi alguns documentários em TVs locais, né, que falam sobre isso, e eu achei super interessante porque você coloca o paciente em cima de uma plataforma de força, e o paciente está com uma espécie de colete amarrado, né, então não tem risco de queda, e você coloca a realidade virtual imersiva. Então, faz primeiro uns testes. Então, a máquina tem os sensores da plataforma de força, ela consegue identificar os momentos que o paciente se desequilibra mais. Então, é justamente durante como ela capta esses momentos, o jogo, a terapia, ela vai estar focada especificamente nesses momentos. Entendeu? Então é interessantíssimo, porque você vai estar lá fazendo o exercício na realidade virtual, não vai ter risco de queda. Beijo, Kio. Beijo, Kio. E aí a gente não vai ter risco de queda, porque você pode se desequilibrar, mas uma espécie de gancho, uma espécie de, não sei como é que eu posso dizer, mas você está amarrado, né? Como se fosse um suporte mesmo. Então não tem risco de você se desequilibrar e cair. E uma terapia focada muito especificamente ao problema que o paciente tem. Eu achei isso super interessante. Então, mais uma indicação terapêutica na saúde do idoso, que usa aí tanto o Exergame como também a realidade virtual imersiva, né? Você entende a realidade virtual imersiva como uma coisa diferente de Exergame? Ou você entende que também é um tipo de Exergame, né? Porque quando a gente tem discutido, eu e a Adriana, a gente senta para conversar, a gente até fez workshop de game terapia imersiva. Não sei se você assistiu, porque ele ainda está gratuito lá no nosso link do Telegram, tá lá no link da bio, tá? Acessa lá a nossa bio. Aí você vai pegar o link do Telegram, clicar lá no Telegram e vai baixar. Tá lá como um anúncio logo no início, assim, workshop Game Terapia Imersiva. Ele tá gratuito enquanto durar a pandemia, né? E vai ficar lá à disposição. São 3 módulos, é um curso gratuito mesmo, que a gente deixou à disposição para as pessoas começarem a usar esse recurso, né? Legal. Assim, a gente entende ele como uma forma de fazer exercício também. Como uma forma de Exergame, tá? Não separado dos videogames comerciais. Então, a gente entende ele dentro disso. A sua visão é diferente disso? Ou você também entende que ele é uma forma de Exergame? O Exergame pode ser imersivo ou não imersivo, né? Eu acho que os dois podem ser utilizados para essa finalidade da reabilitação vestibular. Quando é um problema de hipofunção e que você quer estimular o labirinto, entendeu? Devido a essas questões. E aí você pode adaptar, né? Você pode adaptar muito com outros recursos, né? Uma bola suíça, pezinho, caneleira. Eu acho também que acaba diversificando e potencializando, né, um pouco a terapia. Sim, tem que diversificar mesmo o exercício. Você está me ouvindo direito, Dan? Eu consigo te entender. Eu estou deixando a live correr porque eu consigo te entender mesmo picotando. Tá picotando para mim, não sei porquê. Mas eu consigo te entender, tá? Eu vou deixar você falando. Quando eu tô deixando você falando, algumas coisas eu tô pescando. Tá? Você está falando da utilidade, né? De diversas áreas de aplicação na geriatria. Você está falando da reabilitação de labirintopatias. Está falando da parte neurológica. Eu quero saber agora um pouquinho da questão da dor, tá? Da dor, qualquer dor, assim, dor no joelho, dor na lombar, dor no quadril. Se você acha que pode ser também um recurso interessante para tratamento da dor no idoso. E com relação também à inserção social, tá bom? Queria que você comentasse um pouquinho para mim. Beleza, eu não tenho experiência. Nunca utilizei com o objetivo de diminuição de dor. E nunca pesquisei também isso.
Eu acredito que pode ser um recurso terapêutico para, por exemplo, as osteoartroses, por exemplo, né? Então, a gente sabe que o tratamento, né, o objetivo é melhorar a força muscular e equilíbrio desses indivíduos, né? E também melhorar a amplitude de movimento. A mobilidade, né? Mobilidade. Então, eu acredito que pode ser, sim, utilizado. O interessante, que eu acho que a gente tem que ter um pouco até de cuidado, né? Quando a gente fala sobre exergame, é que sempre quando eu estou falando aqui com você e com todo mundo que está assistindo de exergame, estou me referindo como um recurso terapêutico, ou seja, uma ferramenta terapêutica que o fisioterapeuta ele vai utilizar. Então, eu tomo muito cuidado, eu quero enfatizar isso bastante, que pelo menos a minha experiência é que não é o paciente fazendo sozinho, que eu acredito que seria uma oportunidade muito boa como forma de estimular a questão do exercício físico mesmo pela população idosa. Só que existem riscos, né? A gente sabe que, a depender de qual idoso fazer, e outra coisa, quando nós usamos como recurso terapêutico, nós não escolhemos qualquer jogo, a gente utiliza jogos com alguma finalidade terapêutica. Então, eu acredito que sim, a gente pode encontrar aí, e principalmente no Xbox, que tem uma variedade muito maior de jogos, né? Eu acredito que a gente pode estar escolhendo, e aí, claro, para casos de osteoartrose, por exemplo, com objetivo de diminuição de dor, talvez, né? A cinésio, você, muito mais do que eu, sabe disso, a cinésio diminui dor, né? Então, quanto mais o paciente, quanto mais móvel, né? Quanto melhor a mobilidade, menos dor esse paciente vai ter. Sim. Então, eu acredito sim que pode ser utilizado. E agora, claro, a gente tem que ver jogos, inclusive jogar os jogos. Eu acho que isso é importante para saber se realmente aquele objetivo fisioterapêutico que eu pensei em alcançar, eu vou de fato alcançar. Então, aí, escolher bem os jogos. E os jogos para quê? Melhorar a mobilidade de joelho, quadril, tornozelo, força muscular e equilíbrio. Que aí vai melhorar a qualidade da marcha, provavelmente. Então, eu acho que sim, pode ser um recurso, não sei se tem estudos, nunca estudei isso. A questão da reabilitação vestibular, sim, a gente fez, foi um trabalho de TCC, a gente fez uma revisão sistemática sobre esse assunto, mas com essa questão da osteoartrose, ou para dor, para mobilidade, eu não tenho nenhuma experiência, nem científica, nem clínica. O que a gente tem visto, viu, Dan? O que a gente tem visto com relação à dor é a possibilidade de você conseguir distrair, né, o idoso ou qualquer outro paciente que tenha dor, e você ajudar, nesse caso, pelos estímulos de neurotransmissores também, a modular essa atividade cerebral, né, com relação à dor, e a você conseguir distrair da dor para você conseguir tratar o processo, a alteração que o paciente tenha. Então, ele tem esse efeito positivo também, né, de estimular neurotransmissores que serão positivos tanto para o tratamento da dor, como também para o tratamento do movimento, então do ganho da mobilidade, da força e assim por diante, né? Porque a pessoa está lá engajada, ela tá, você consegue fazer com que a pessoa faça o processo de imersão, ela está funcionando em cima de um sistema de recompensa, sim, ela se sente feliz naquele cenário bonito, então ela está se divertindo, então isso traz um feedback positivo também para o sistema nervoso, para todo o sistema neuromúsculo-esquelético, né? E isso reverbera positivamente depois no movimento, na própria expressão do movimento, né? É o que a gente tem visto. Inclusive no aspecto social, legal, que é o que eu quero saber de você. Fale aí do aspecto social. Bom, da questão do aspecto social, também assim, na terapia, a gente teve alguns pacientes que a gente tratava de 2 em 2. Então, eu acho que é uma forma, né? Não sei, em geriatria eu falo muito isso, né? Não é recomendável exercício que tenha competição. Pelo fato, né, de quando tem competição, existe contato físico, né? Existe mais risco, digamos. Mas no jogo isso é possível, né? Exatamente. É óbvio que a gente vai escolher pacientes que de fato possam, né, que não tenha um paciente que esteja melhor, com condicionamento físico um pouco melhor do que outro, ou muito melhor do que outro, né?
mas pacientes de fato que sejam semelhantes, né? Então, aí sim, eu acho que é interessante, existe essa questão social, essa questão como é que eu posso dizer, de interação social, né, importante. O Xbox também permite, e aí, claro, quando você já treina, que eu acho que eu antes falei que o indivíduo não seria tão interessante que esses indivíduos realizassem em casa exercícios sem que o fisioterapeuta utilizasse como recurso, mas uma vez o indivíduo treinado para fazer esse exercício, super recomendável, viu, gente? Super recomendável. Sim. Então, inclusive o Xbox você pode competir com outras pessoas que estão online, né? Tem essa opção. Então, obviamente, talvez para essa população mais idosa não seja tão atrativo isso, né? Mas eu acredito que para as próximas gerações isso com certeza vai ser um ponto muito positivo com o objetivo de você estimular a realização do exercício físico, né? Então, assim, eu também não tenho tanta experiência nessa questão de saber. O que eu sei é que a experiência que eu tenho é que os pacientes ficam muito motivados, né? É algo diferente daquela fisioterapia convencional. Eu noto o paciente, não sei, vem mais alegre, talvez, para a terapia, né? Eu tenho muito essa questão Até a gente. Hã? Até a gente vai mais alegre também. Até a gente, é isso. Então, eu lembro disso, né, da questão da pesquisa lá com os idosos, de que os idosos que faziam o uso o exercício na Nintendo Wii, eles estavam talvez mais, né, poxa, vou jogar, enfim, estavam mais alegres. Então, eu não sei como isso, acredito que isso sim vai interferir na questão de uma melhor participação social. A gente estudou no nosso trabalho, inclusive está publicado no nosso artigo, que já foi publicado, a questão de diferenças significativas na escala ODAS, né? E de fato, a escala ODAS, um dos domínios da escala ODAS é a avaliação da participação social. Então, a gente não avaliou de forma específica. Eu acho que isso cabe aí mais um dado para a gente poder publicar em futuros artigos, mas vale a pena a gente verificar se o jogo, o fato da terapia usando o Exergame, nesse caso o Xbox, ela conseguiu melhorar a questão da pontuação nesse domínio específico da ODAS com relação à participação social. Hoje em dia a gente sabe que tanto na saúde do idoso como na neuroreabilitação, o que mais se estuda, o que mais dá importância é a questão da participação social. Então, eu não tenho assim, uma experiência, a única coisa que eu posso falar é essa questão da minha experiência clínica que eu tive com os pacientes e essa questão da pesquisa que a gente avaliou. Vale a pena lembrar que todos os tratamentos, né, a gente comparou com a pesquisa que a gente fez, né, que eu falo, a pesquisa do CREASE, com idosos com doença de Parkinson, a gente tratou com 3 grupos de tratamento. Então, a gente trabalhou com uma fisioterapia convencional, um treino funcional, a gente tratou um grupo com bicicleta estacionária, bicicleta ergométrica, e a gente tratou um outro grupo com o jogo, o Xbox. E a gente viu que, para ODAS, por exemplo, para os 3 grupos melhoraram de forma significativa. Então, você tem aí, mais uma vez, a terapia mais integrativa, você me corrige se eu estiver falando alguma besteira, mas mais alternativa, que é o jogo, dando resultados... É uma terapia complementar, vamos falar assim, exato, né? Uma terapia complementar. Dando resultados tão significativos quanto a bicicleta estacionária, que já é um exercício muito, inclusive para pacientes com doença de Parkinson, é um exercício padrão ouro já para esses indivíduos, como exercício aeróbico. Para neuroplasticidade e tudo mais. Isso, e o treino e a fisioterapia convencional também. Vale a pena lembrar que quando a gente fala assim, a questão da motivação, fala assim, o jogo motiva mais, porque o jogo motiva mais. Cuidado quando a gente fala isso, né? A gente, inclusive, tem um artigo publicado, que foi o artigo do TCC de Sara, que foi aluna nossa de graduação, e que a gente viu que
e a relação à motivação, os 3 grupos dessa mesma pesquisa que a gente fez com pacientes idosos com doença de Parkinson, os 3 grupos estavam motivados, igual de motivados. Depois, Então, né? Entre a comparação entre antes e depois, motivou, todos os 3 grupos motivaram. Foi isso que a gente encontrou. Todos os 3 grupos motivaram, mas a gente tem um viés do fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta faz a diferença. Então, claro, você pode ter o recurso que tiver. Claro, se você tiver um recurso que seja mais fácil, motive mais, como é um jogo, por exemplo, então talvez, não sei, você vai ter mais facilidade. Mais ali, né? Então, ponto. E você vai ter mais facilidade para motivar aquele indivíduo, né? Eu mesmo, como é que eu motivava? Eu fiquei no grupo da bicicleta, como é que eu motivava o paciente que ia para fazer bicicleta? Ainda quem conhece o CREASE sabe que o ginásio é gigantesco, tem um monte de coisa legal para fazer assim de fisioterapia. Como é que eu ia motivar esse paciente que sentava na bicicleta e começava a pedalar? E que via todo mundo fazendo outras coisas. Mas a questão nós fisioterapeutas somos a diferença, né, em um tratamento, né? Então, eu acredito que teve esse viés mesmo. Mas isso, na verdade, eu não sei se foi viés, eu acho que foi até um ponto positivo, assim, foi uma descoberta. Na verdade, o recurso, ele tem um efeito que motiva, mas principalmente o fisioterapeuta, eu acho que é quem conduz a terapêutica. Então, isso mostra, mais uma vez, que não adianta você pegar e colocar o paciente lá para jogar e achar que porque está colocando o jogo, você já está alcançando todos os objetivos lá que você planejou. Depende de um profissional que esteja ali, bem treinado, para conduzir e ter os efeitos. Exatamente. Né? Com relação ao aspecto social, Dan, eu queria contribuir aqui com você com uma pesquisa que a gente analisou e publicou até no nosso Instagram de 2018. E ele fez uma revisão sistemática e ele pesquisou nos trabalhos que usaram videogame os efeitos sociais. O que esses trabalhos pesquisaram com relação aos efeitos sociais? E eles pesquisaram 3 categorias, né? A questão emocional, o aspecto do comportamento e a atitude. Então, é um estudo que envolve o aspecto socioemocional do idoso que usou o videogame. E o que ele identificou? Ele identificou, isso foi uma pesquisa de 2018, apenas 10 estudos comentavam alguma coisa do aspecto socioemocional, tá? Nos trabalhos. 8 estudos usando o Nintendo Wii. E aí tem uma questão importante do Nintendo Wii por ter sido realmente o precursor desses trabalhos de videogame com movimento, né? E é o mais utilizado mesmo, é o mais popular. 2 com Xbox, nenhum com PlayStation. E o interessante é que dentro desses trabalhos, o que eles identificaram fazendo a revisão sistemática, né? Que houve nos relatos de evidências de respostas positivas com relação ao aspecto emocional para a diminuição da solidão. Olha que interessante. Com relação ao comportamento, aumento da conexão social desse idoso, então ele ficou mais conectado com os acontecimentos sociais, com os eventos que acontecem na sua casa, com as relações com as pessoas próximas e também mudança de atitude com ele mesmo, mas principalmente com relação às outras pessoas, de aceitar as diferenças. E aí, a coisa do conflito de gerações, né? Então, eu achei esse trabalho muito bonito, porque é algo que você está falando e está querendo pesquisar, você já comentou isso comigo. Tem um trabalho de TCC que você está também olhando, que a gente está direcionando para publicação nesse sentido do social, porque é uma preocupação crescente mesmo, e eu acho que tem que ser, porque a gente está aqui, não é simplesmente para trazer algo para dentro do normal, é para trazer para o funcional e para o social, para que aquele indivíduo volte a ter uma participação social. E pensando em idoso, a gente sempre tem que levar isso em consideração, não é? Com certeza, completamente. A gente não pode esquecer jamais, né, a questão da participação social, inclusive quando a gente classifica, né, quando a gente pensa na classificação da síndrome da fragilidade, um dos parâmetros que vai classificar esse idoso em idoso robusto, idoso pré-frágil, idoso frágil, são as restrições, a presença de restrições ou não na participação social. Então é um marcador importante de fragilidade. Isso, e a gente, como fisioterapeuta, tem que estar olhando, né, para isso, né? E a gente sabendo que o videogame, ele também oportuniza isso,
mais um ponto positivo. Não quer dizer que a gente só vai fazer videogame durante a sessão. Quer dizer que ele é um recurso a se considerar, né? E em se considerando para o idoso, existe você percebe que existe um conflito do idoso em aceitar o videogame? Dentro da sua experiência e dentro do que você viu nas pesquisas, você achou que a aceitação dessa tecnologia foi fácil ou foi difícil? Rapaz, isso, como eu já falei anteriormente, isso eu já comentei, mas para mim foi uma grande surpresa, assim, como os participantes da pesquisa aceitaram, né? Eu acho que, muito pelo contrário, aceitaram de boa, assim. Obviamente, nas primeiras sessões, um pouco de desafio, um pouco, né? Mas eu acho que, como eu já falei, aquela vovozinha com a florzinha na cabeça, meu Deus do céu, como é que eu vou? Obviamente, como eu falei para você, né? Como é que se diz? Me falhou agora. Mas, como eu falei para agora, me lembrei, como eu falei para você, então a gente tinha uma série de jogos diferentes, né? Então a gente não trabalhou assim um protocolo meio que fechado, a gente fez algo meio que adaptado mesmo, né? Aquele jogo que talvez aquele paciente gostava mais, a gente nunca obrigava o paciente a fazer um jogo que ele não tivesse bem, sabe? Onde ele não se sentisse bem. Então, mas claro, a gente teria que no início provar os jogos que estavam ali entre aqueles. Então eu tinha que provar todos. E aí, gente, a idosa se transformava numa boxeadora. Foi assim, foi algo. Tanto que eu filmei, eu pedi a autorização dela e filmei porque eu falei assim, foi algo que realmente me impactou. Então, sempre quando falam assim, o que é que você acha do idoso, principalmente essas pessoas que não tiveram acesso a esse tipo de tecnologia, gente, para mim, minha experiência foi, eu me surpreendi muito, positivamente, assim, aceitaram de boa, com todas as limitações que a gente sabe que por mais que o indivíduo, o idoso seja o idoso considerado não frágil, a gente tem um processo, as alterações do processo de envelhecimento, né? Então existem diversas questões cognitivas, questões de tempo de resposta, a gente sabe que é um pouco mais lento, né? Da questão do uso da atenção de funções cognitivas, de memória, um pouco mais lento, mas com todas essas questões, eu super recomendo, assim, me surpreendeu como esses pacientes se adaptaram. Isso, se adaptaram super bem. Isso. Eu senti isso também atendendo, né? Vamos agora dar um espaçozinho para algumas perguntas que surgiram aqui. Vamos. Eu não sei se você lembra de alguma que você já queira colocar. Eita, não Yasmin lembro. colocou aqui, legal, quando a gente consegue inserir coisas novas no processo de reabilitação. E a proposta é essa mesmo, né? De inovar, de trazer alguma coisa diferente, criativa, lúdica, né? De fazer essa proposta mesmo. Mariana disse que é uma live para aprender muito e matar um pouco da saudade. Mariana, linda, um beijo. A Maíra, olha, linda. Amanda Live, parabéns. A nossa colega lá do CREASE. Lembra dela, né? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Eu me lembro que tem pergunta aqui. Maíra mandou um beijo pra gente. O pessoal tudo dando um beijo. Que mais que tem aqui? Tem a pergunta de Nicolas. Professor, o quanto a game terapia pode beneficiar na deshospitalização em comparação ao uso único da fisioterapia clássica? Olha lá, da inserção nos hospitais, inclusive, né? O que é que você pensa disso aí, Daniel? Eu não sei, eu acho, inclusive, que tem alguns estudos sobre isso, não sei se é específico do idoso, acredito que tem alguma coisa com relação a pacientes cardiopatas, né? Mas eu acho que, gente, o jogo é uma ferramenta terapêutica para você fazer cinesioterapia. Então é cinesioterapia, entendeu? O exergame é cinésio, é uma forma, é a questão de você mover-se para jogar. O jogo te obriga a você se movimentar. O jogo obriga o indivíduo a se movimentar.
E mais, a gente tem uma questão, eu penso muito em neurologia, mas vale também para a questão, pensando no músculo esquelético, né, pensando nas alterações músculo-esqueléticas provocadas pelo processo de envelhecimento, cabe essa questão também que eu vou dizer aqui agora. Não só o fato de você mover, né, é o fato de você ter um objetivo cognitivo, você se movimentar para algo, para um processo cognitivo, para você, como é que eu posso dizer, ter algum motivo, né? Você tem que... Alcançar uma meta. Exato, alcançar uma meta, tem um objetivo, você está se movendo para quê? Sabe? Então, para que você está realizando essa série de movimentos corporais? Tem um objetivo concreto, que é a interação que o jogo dá. Então, eu acho que essa característica não é você, levanta o braço, vamos lá, vamos pegar na cabeça. 1, 2, né? Então, assim, vamos lá, marcha estacionária, vamos fazer marcha estacionária, então vamos levantar a perna. Então, que você se movimenta porque o fisioterapeuta está te pedindo, está te solicitando. O jogo não, você está se movimentando para você interagir, que tem alguma coisa que você tem que fazer, algum objetivo cognitivo que o jogo te traz, né? Que o jogo te obriga a que você desvende, né? A que você... Enfim, então acho desafio, que esse é o né? importante. É um desafio então, atrás de desafio, né? Nicolas, Superação. Sinésio. Deu uma falhada agora. Mas assim, o jogo é cinesioterapia de forma mais, eu acredito que mais interessante, porque você tem um porquê se mover. Entendeu? Isso. Eu acredito que daria super certo. E na área Eu acho que daria super Daniel, certo. até não TI, viu? Até não TI dá para você colocar. Sim, aí sim. você vai ter que usar um videogame que se adapte àquele ambiente. Então aí o Wii eu acho que se adapta melhor, porque o Xbox precisa de espaço. Até o PlayStation pode ser, porque ele também usa controle, né? O PlayStation é muito parecido com o Wii. E o PlayStation é pouco usado, mas ele é pouco usado porque ele é um pouquinho mais caro do que os outros videogames, né? Mas em termos de jogabilidade, ele não tem nenhum problema em relação aos outros. Inclusive, a imagem dele é 1000 vezes melhor. Mas a possibilidade de você usar dentro de uma UTI para trabalhar os movimentos com o paciente acamado mesmo. Então, tem muitas possibilidades. Não só com os videogames comerciais, mas também com os videogames que a gente desenvolve para a própria fisioterapia, que são serious games. Então, são os videogames específicos, com dispositivos específicos, até para fazer um trabalho de isometria, para paciente que está em reabilitação de um pós-operatório imediato, por exemplo, de joelho. Então, tem muitas possibilidades. E aí, pensando no idoso com artrose, com dor articular na clínica, em diferentes ambientes, né, desde a fase hospitalar até a fase ambulatorial, você tem a possibilidade de usar o videogame em múltiplas tarefas e também no ambiente domiciliário, quando o paciente vai para casa, que é isso que o Daniel falou. A gente quer deixar o paciente que ele se mantenha ativo. E uma das coisas que acontecia muito na pesquisa, Daniel, temos 2 minutinhos, viu? Já vou te dar a palavra. Uma coisa que acontecia na pesquisa é que os pacientes perguntavam, quando os parentes viam, né, os idosos jogando, interagindo, levava criança, levava neto para ver, para estimular filho, filha, ia todo mundo, ia a parentada toda para assistir o videogame, e perguntavam, doutora, a gente pode comprar um desse e deixar em casa, para depois que terminar a pesquisa... Ou ele continuar fazendo? Eu disse, sim, claro, a gente vai, eu passo as orientações e continuo em casa. Então, a possibilidade, como as pessoas visualizavam isso, né, como uma ferramenta mesmo de exercício. Eu acho que a gente tem que olhar isso como uma ferramenta de exercício, né? Não, com certeza. Olhos, né? Com outros olhos. Dan, você tem alguns minutinhos aí, a gente tem um minutinho para falar. Eu quero que você dê algum recado, alguma coisa que você queira divulgar. Fique à vontade. Tá certo, gente, mais uma vez, é um prazer estar aqui com a Adri, parabéns Adri, com minha prof aí, Karen, e então assim, foi um prazer estar participando aqui dessa live, e eu queria dizer, a gente sabe que a gente está num momento difícil da pandemia, né, e hoje eu estava divulgando lá numa reunião que a gente teve com os nossos alunos de graduação, e vou aproveitar e vou dizer aqui de um curso, professora Milena, não sei se ela ainda está aí, professora Milena, ela, depois que a gente participou do congresso da UFBA,
A gente colocou 2 mesas, né? Participou de 2 mesas do programa de pós-graduação 20 em segundos, viu? reabilitação. Vixe, 20 Maria. Então, assim, segundos. um curso que vai ser gratuito, que a Universidade Federal vai fazer sobre a Covid para fisioterapeutas formados e alunos do 9º e do 10º semestre. Procurem saber, eu vou divulgar gratuito.